Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Nicolas e hoje a gente vai fazer uma entrevista com um cara que me botou de volta nos desenhos. Eu encontrei do nada o canal dele no YouTube e achei o conteúdo super didático, muito bem estruturado assim. E aí fui lá, convidei, o cara decidiu participar e tamo aí. Então, cara, pô, prazerzão ter tu aqui. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite e queria que tu te apresentasse pra galera aí, fala do teu canal, das paradas que tu faz tudo aí. Valeu, Nicolas. É um prazer estar aqui. Estou super feliz pelo convite. E, e é isso, né? Eu comecei no YouTube faz 1 ano e 4 meses, eu acho. E aí, enfim, é uma longa história, um longo processo aí, né? Eu vou contar no decorrer da conversa, mas eu nunca não trabalhei sempre com desenho, isso é uma coisa um pouco mais recente. Sempre foi um hobby, no sentido assim, na infância e tudo mais. Enfim, eu vou contando mais conforme a gente vai evoluindo aqui no papo. E tu E tem o canal do YouTube e tu tem Insta lá que também dá dica e coisa assim, né? sim, tem um Instagram, tô montando meu blog, né? Uma coisa que ainda está crescendo ainda. Tenho Legal. vários projetinhos aí, pretendo escrever um livro também, voltado para o Porra, desenho, mais voltado para anatomia, é um projetinho aí que que tá massa, no que forno. massa. Então tem Bem muitas massa. coisas aí. Ó, pra quem quiser, o canal dele, o Insta, o site dele, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Então é só acessar ali. Cara, é o seguinte, vamos começar com as perguntas então. Eu queria saber como e por que que o desenho passou a fazer parte da tua vida. Que nem tu falou, não era de sempre. Conta aí pra gente como é que foi essa história aí. Então, Nicolas, o processo foi bem longo, na verdade, assim, né? Eu, na verdade, fiquei 10 anos sem desenhar. Eu parei mais ou menos com 17, por aí, né? Depois do colégio, mais ou menos. E mudei de, assim, não segui o desenho. Eu simplesmente abandonei, né? Porque eu acreditava que não ia dar dinheiro, que não ia dar nada, assim, né? Não era uma carreira. Então, eu fui pelo padrão, né? Vou escolher uma carreira aqui que é alguma coisa na vida, né? Que vai dar certo. E aí eu fui para publicidade. E aí eu trabalhei nessa carreira, né, até os 7 por aí, mais ou menos. E, enfim, só que eu entrei numa crise muito doida, assim, né? Não, eu era extremamente infeliz naquele trabalho, não era algo que me satisfazia, assim, né? Me sentia muito deslocado lá. Sempre faltava algo no coração, assim, uma coisa que era um vazio no peito. Então, né, eu passei por um processo e tal, tive até um momento meio bad, assim, bem ruizão, depressão e tudo mais por causa disso, por causa de trabalho. E aí, nesse processo, eu acabei reconectando com algumas coisas do passado, assim, né? Principalmente arte. Eu sempre fui muito da arte, do design. E, e aí, uma das coisas era o desenho. E ele foi voltando para mim aos poucos. Então, foi um processo lento, assim. Não foi uma coisa que eu, já nasci e segui Aham. carreira, fui estimulado. Uhum. Então, foi algo meio sofrido o processo aí. Não, Voltar pro desenho. e até eu nem tava aqui a pergunta, mas já quero meio que colocar isso. Eu acho que isso é um processo que acaba fazendo parte da vida de muita gente, porque, cara, eu me identifico muito com isso. E acredito que muita gente se identifica também, porque todo mundo desenha quando é pequeno, quando é criança e tal. E a gente vai parando de desenhar. Quem é artista, quando dá essa parada de desenhar, cara, parece que fica esse vazio assim de caraca, o que que acontece? E aí foi quando eu comecei a voltar a desenhar de brincadeira, assim, e comecei a fazer serigrafia de camiseta, e depois entrei pra tatuagem e tal. E hoje, voltando agora mais focado pro desenho, que tá, cara, tá completando um vazio, assim, que não tinha. Então, puta, muito parecido contigo. Acho que isso acontece meio com muita gente, né? Sim, isso é um processo que é triste, na verdade, né? Tem até uma frase do Picasso que eu gosto muito, que ele fala assim, que toda criança nasce artista. O difícil é continuar artista enquanto a gente cresce. E, Puta, infelizmente, isso é um processo que acontece com todo mundo, assim, né? Da gente abandonar, perder a criatividade, porque todo mundo nasce criativo, todo mundo nasce com sim. potencial de fazer arte, de expressar Uhum, através de qualquer tipo de arte, né? Seja música, desenho, enfim. sim. E a gente esquece isso, né? Infelizmente, a gente perde isso por várias questões aí, né? Mas a gente sempre pode resgatar, a gente sempre está sempre lá. Esse vazio, ele pode ser sempre preenchido, né? Porque a gente abandona o desenho, mas ele não abandona a gente. Eu sempre penso dessa Verdade. maneira. Verdade, verdade. Puta, exatamente isso. Acho até muito por essa questão de grana, né? Tipo, tem que fazer alguma coisa da vida que dá dinheiro. E, cara, beleza, dá pra seguir esse caminho, tu pode ganhar grana e tal. Tanto em desenho ou qualquer outra área assim. Mas se não é o que te completa,
tu vai ter que precisar fazer isso em algum momento da vida, vai faltar grana e tudo mais, vai precisar fazer isso, mas se tá te faltando isso, volta porque é aquilo, né? A arte é uma expressão e quando a gente não consegue se expressar, assim, fica mais complicado. Deixa eu já emendar outra pergunta. Por que que é tão difícil começar a estudar desenho? Tem um caminho certo ou depende do objetivo de cada um? Que isso é um problema que a gente tem bastante na Tatu, a galera pergunta muito sobre desenho. E, cara, te confesso que, assim, é bem difícil de tu saber por onde começar a estudar desenho. Acaba sendo muito amplo e ninguém dá um começo. Até esse foi um começo muito legal que eu achei no teu canal, que tu tem as aulas lá, a 1, 2, 3, 4, 5, tudo em sequência, explicando tudo bastante. Por que que é tão difícil começar a estudar desenho? Então, isso é uma coisa que eu, quando eu voltei a desenhar, né, com 28 anos, isso 2018 mais ou menos, cara, eu também sofri por isso, assim, eu ficava perdidão, assim, caramba, como é que eu aprendo a desenhar de novo, assim, como é que eu reaprendo a desenhar de fato e começar a desenhar de imaginação, que sempre foi meu objetivo, né, sempre, quando eu voltei a desenhar, eu queria desenhar de imaginação, né, era meu foco. E, cara, eu vejo, assim, que no Brasil é muito amador o nível, assim, de conhecimento, né, no YouTube, na internet, e não é porque as pessoas não saibam, talvez, sei lá, tem alguma coisa que bloqueia elas de compartilhar esse conhecimento. Eu não sei o que acontece, o que rola por trás disso, mas se você dá uma googada aí, você joga no Google, você joga no YouTube, não vem fundamentos, não vem a base do desenho, assim, né? Pouquíssimas pessoas falam sobre isso, ou pelo menos aprofundado sobre isso. Isso. Então, né, infelizmente acontece isso. E aí ninguém te dá, e sem o fundamento, sem a base do desenho, você não consegue criar, você não consegue evoluir, você não consegue estudar de forma correta para ter um crescimento rápido. E eu acho que muito, em parte, tem isso, assim, de não conhecimento das pessoas, não ser um conhecimento divulgado, que você só encontra aqui no Brasil, no caso, né, em escolas de alto nível, assim, né, de escolas, cursos de desenhos muito caros. Sim. Né, de um fundamento bem aprofundado e tudo mais. Aham. Não é qualquer curso na internet que você acha aí com qualidade falando de fundamentos. Exatamente. A maioria só vai te ensinar a copiar. Só que copiar é só, cara, o playground que eu falo, assim, a fase de tutorial do desenho, assim, copiar é, mano, fase 1. Só que tem milhares de fases, entendeu? E ninguém divulga isso, ninguém fala disso. O processo, infelizmente, é sair e olhar para o YouTube gringo, por exemplo. Eu aprendi muito por lá, curso gringo também, que é muito mais acessível que aqui, infelizmente. Mas é isso, assim, acho que tem essa, em parte, confusão, ou em parte aqui, né, o YouTube brasileiro, o Google brasileiro, não tem tanto desconhecimento dos fundamentos. E é o que mais impede das pessoas evoluírem, né? Porque sem os fundamentos, você não consegue desenhar de fato e criar, né? Exatamente. Eu acho que talvez a área de desenho ela seja tão ampla que fica difícil para quem recém chega, cara, mais ou menos tu chega numa cidade grande, gigante, e tu chega e diz, e agora, para onde é que eu vou? Sabe, quem mora na cidade, quem vive lá, sabe, cara, não, faz o seguinte, tu precisa fazer o quê? Vem por aqui, faz isso, faz aquilo. E acho que quem chega sem uma instrução, assim, fica muito difícil. Até por isso que eu achei legal o lance do teu canal, que foi, cara, exatamente essa instrução que eu achei de dizer, não, aqui, ó, calma, presta atenção nisso aqui, olha, assiste, não precisa desenhar, não precisa fazer nada agora, só presta atenção nisso. E aí depois a gente começa a ir desenvolvendo a outra parte. Então foi mais ou menos isso, de cara, vem cá, vai por aqui, por aqui. E assim como tu falou, conteúdo gringo, cara, eu falo inglês, entendo inglês tranquilo. E depois que eu fui pro teu canal, vi bastante coisa no teu canal, comecei a procurar outros canais e, cara, canais em português é muito difícil achar. E, claro, isso é um problema, não é todo mundo que fala inglês, que entende inglês e tal. E a gente realmente tem muitos conteúdos, cara, completíssimos, assim, muito bons, sabe? Gratuitos no YouTube, que, cara, abre a tua cabeça, assim. Então, tipo, pô, realmente não tem, é difícil a gente encontrar esse ponto de ter um canal onde a gente vai ser guiado, né? Eu acho que esse é um ponto, e acho que isso é uma coisa legal que eu encontrei no teu canal. Já fazer outra pergunta, então, que é o seguinte. Os fundamentos do desenho, que tu falou bastante, tu fala bastante no teu canal. Queria que tu explicasse pra galera o que é isso. Por que isso é importante? Qual o valor de fundamentos do desenho? Tipo, cara, eu quero desenhar no papel, eu quero sair desenhando, copiar isso, copiar aquilo, fazer aquilo lá e tal. Por que eu preciso saber desses fundamentos? O que é isso? Então, os fundamentos, eles são
sistemas, né, que foram desenvolvidos, inventados para representar corretamente a realidade, né? Por exemplo, perspectiva, anatomia, formas. Perspectiva, por exemplo, para você desenhar corretamente, por exemplo, esse cubo simples aqui de massinha, né? Se você não entende perspectiva, você não entende como ele funciona no espaço tridimensional, ou seja, na realidade. Você não consegue representar ele corretamente no papel e com sensação de volume, de tridimensionalidade mesmo. Você não consegue fazer ele corretamente no papel. Então, os fundamentos, eles te permitem entender a realidade e traduzir em forma de desenho no papel. Então, eles são artifícios, né, para a gente simplificar o complexo que é o mundo real. Sim. E traduzir num desenho. Então, ou seja, e por isso que eles chamam fundamentos. Eles são a base, o fundamental, o pilar do desenho. Sem os fundamentos, você não consegue desenhar. Você pode até copiar bem, só que você não consegue criar, porque o desenho de criação, ele demanda um extremo entendimento da realidade. Assim. Você precisa entender como as coisas funcionam por dentro e quais são as regras que operam, que influenciam, né, nas formas, nas distorções, enfim, no movimento. Só assim que você vai conseguir criar do zero, desenhar de imaginação. Senão, você fica refém, sem os fundamentos, você fica refém no desenho de cópia, que é o que a gente vê por aí, né, muito divulgado. E aí muita gente confunde, né, acha que desenhar é isso, copiar, pronto. Mas não, o desenho é um mar de conhecimento, de informação, muito além da cópia. E então, o fundamento é extremamente importante, assim, são 7 no caso, né? Se você não tem o domínio deles, você não vai conseguir ter essa capacidade de criação, de dar vida para suas ideias, de conseguir visualizar os objetos na sua mente, assim, e colocar no papel. Porque é basicamente isso, né? Os fundamentos, eles vão servir como se fosse um tradutor aí da sua imaginação para o papel. Eles vão te permitir emular o que está acontecendo na sua cabeça no papel. Esse a função dos fundamentos aí. E eu acho que isso é um ponto que, para mim, não, provavelmente para bastante gente também, mas é um ponto que eu vejo que é uma frustração que a gente tem no desenho, que é tu imaginar, todo mundo consegue imaginar, tu consegue imaginar um monte de coisa. Cara, quero fazer um prédio caindo com um gorila pulando em cima e vindo um disco voador abduzindo tudo isso dentro do universo paralelo. Beleza. Mas quando a gente não consegue traduzir, mas a gente consegue copiar bem. Que nem tu falou. Cara, eu consigo copiar, eu consigo olhar um desenho e copiar ele ali. Beleza? Tá, beleza. Mas quando eu quero criar, não sai. E isso foi uma coisa que eu percebi muito, que, cara, os fundamentos, eles te dão uma visão que eu acho que é do maior valor, assim, do aprendizado do desenho, que, no meu ponto de vista, por enquanto, até agora, que é tu reconhecer como as coisas são, como elas funcionam. Porque a gente está acostumado a olhar um desenho e tu consegue copiar, mas tu não consegue criar. Por que tu não consegue virar um personagem? Porque tu não tem a noção de como ele ficaria. Tu não tá pensando no ângulo que ele vai virar, o que vai ter a perspectiva, se tu tá de cima, se tu tá de baixo e tal. Então tudo isso influencia, e tudo isso tá nos fundamentos, né? E aí é a parte mais complicada do desenho, que tu descobre que, tá, eu vou estudar desenho, aí tu descobre isso, os fundamentos e tal, aí tu vê, puta, tem muita coisa pra estudar. Muita coisa, muita coisa. Vamos chegar lá. Vai lá. Ele fala assim, né, que quando ele viu sobre os fundamentos, né, no meu canal, ele falou, putz, eu descobri que eu não sei desenhar. Todos esses anos eu só copiava e agora eu vou aprender a desenhar de verdade. E é meio que isso mesmo, assim, porque quando você tá na cópia, você tá simplesmente na superfície do desenho, né? Existe um mar depois daquilo, assim. E os fundamentos é o caminho ali para você entrar nesse mar e se jogar e aprender de fato o desenho. Até eu tinha uma pergunta lá pro final, mas que eu vou fazer agora, cara. Qual é esse clique que dá de tu entender o desenho tridimensional? Acho que é um momento bom para falar sobre isso. Porque quando a gente consegue entender, e principalmente ver várias referências, tu consegue entender, e hoje eu me peguei numa situação muito curiosa, que a gente estava na cidade lá, fomos comprar uns materiais de desenho, e aí eu fiquei olhando pra cara dos meus filhos, eu já olhava o desenho ali como era, daí passou um cara, ele tava sem máscara, e aí eu olhei, comecei a ver os ângulos dele mudando e como fica... Cara, a gente passa a perceber tudo de uma forma diferente. O que é esse clique que rola? Então, isso é um grande indício de que você está virando a chavinha aí na sua cabeça e começando a pensar como desenhista, assim, no sentido de ver formas, de ver planos, né, que é muito sobre isso, troca de planos, porque, ó, que doido isso. A gente desenha com linhas, mas na vida real não existem linhas, né? A gente
simboliza a realidade através de traços. Mas na vida real, por exemplo, minha mão, onde estão as linhas aqui? Não existem linhas. Existem trocas de planos. São vários planos, várias, digamos assim, pixels, né, digamos, linhas aqui, que vão trocando de plano, vão mudando de direção. Tem um mais para a esquerda, um mais para frente. Então, não tem linhas, tem trocas de planos, né, que fazem essa curvatura, esse volume da minha mão. Então, quando a gente consegue perceber isso, assim, de que é muito mais que um traço, né, que o desenho ele é tridimensional, ele é troca de planos, que ele tem volume, é aí que a gente começa a virar essa chave. E o que acontece, né, no desenho de observação, de cópia, que a gente só trabalha com linhas, a gente só pensa no externo, aqui nos contornos, né? E aí no desenho tridimensional, com os fundamentos, a gente começa a pensar no volume, nas formas que estão por trás. E a gente começa a construir com formas geométricas, de dentro para fora. E no desenho de cópia, a gente desenha de fora, só de fora, né? Não tem construção nenhuma, a gente só copia o que está em torno aqui, né? A borda. Então, é uma maneira totalmente diferente de construir desenho. Então, você percebe que você está virando a chavinha quando você, né, que nem você falou aí, tô vendo ali a pessoa, tipo, a cabeça da pessoa rotacionando, você começa a perceber que tem planos aqui no rosto, né, que se você começa a observar, a cabeça ela é meio quadrada aqui, ela tem um plano reto, aí tem um outro plano, entende? Você começa a ver, é como se fosse uma caixa mais arredondada, e aí você começa a ver os objetos dessa maneira, assim, depois que você aprende os fundamentos, você começa a ver o mundo literalmente de forma diferente. Muita gente fala assim também, nossa, agora eu vejo tudo em formas geométricas, eu vejo a perspectiva dos objetos, assim, e até mesmo o Kim Jong-un, né, que você falou que é uma referência tua, e ele fala muito sobre isso, que é a importância de você começar a ver o mundo dessa maneira, né, de você ver, nossa, olha o efeito da perspectiva, como tá distorcendo aquele carro, ou como ele fica pequeno no horizonte ali, né, conforme ele vai se distanciando. Isso é a perspectiva, né, o fundamento da perspectiva na vida real. Então, quando você começa a ter essa percepção, você começa a fazer essas relações, assim, entender os fundamentos na vida real, é que tá virando a chavinha aí do desenho que você, de fato, tá entendendo o processo, assim, sabe? Cara, e esse termo que tu usou, eu achei muito bom, virar a chavinha, porque é exatamente isso. Quando tu começa a estudar os fundamentos, a ver o que são e tal, tu diz, nossa, tem muita coisa para estudar, ferrou. E aí, nesse momento que vira a chavinha, que tu diz assim, calma aí, mas eu já consigo estudar isso de uma forma melhor. A partir do momento que vira essa chavinha, tá, agora eu consigo entender isso melhor. O que antes parecia muito complexo, tá indo, tá desenvolvendo. São passos, né? São passos. Sim. Então vamos falar sobre isso. O que é esse desenho de imaginação que tu tanto fala, a gente falou um pouco sobre. E esses tutoriais de internet, a gente sabe que funciona para quem vai lá, copia e tal, mas esses tutoriais de internet que eu digo assim, faça tal coisa, aí te ensina a fazer isso, faça tal coisa, te ensina a fazer isso. Mas isso ajuda a virar a chavinha ou não? Isso tá te reforçando talvez um vício que a gente tem e tal? Eu sempre critico um pouco os passo a passos, assim, né? Porque o passo a passo é aquele famoso dar o peixe em vez de ensinar a pescar, né? Tipo, você vai entender como constrói ali aquilo que está sendo ensinado no tutorial, vai te dar uma breve noção, mas quando você vai fazer aquilo por conta, se você não entendeu o conceito, se não foi explicado o conceito, né? Se é um tutorial simplesmente copie meus traços, ele é superficial. E aí você não vai conseguir construir corretamente, né? Por conta própria, outro tipo de desenho. Uhum. Então você vira dependente desse tipo de conteúdo. Você não tem autonomia e independência para criar. Então, né, de novo, os fundamentos entram nisso, esses conceitos de entender a realidade, para você conseguir tirar o melhor proveito desses tutoriais e começar também a criar por conta própria. Então, tem essa questão aí, né? E uma outra questão a maioria dos tutoriais que tem, infelizmente aqui no YouTube brasileiro, utiliza muito formas 2D, planas, né? Elas não têm tridimensionalidade, não têm volume, são tipo quadrados e círculos e pronto, assim, né? Então, o que isso te faz, né? Você fica preso no desenho de cópia, porque você não está pensando em rotação, você não está pensando, imaginando a forma na sua cabeça. Você não tem essa visão, você só está vendo isso aqui, ó. Um plano reto, né? Quando você desenha dessa maneira, de forma simplificada. Então, você precisa ter uma noção em 3 dimensões de tudo que você vai desenhar. Então,
tem esse problema, né? As pessoas ensinam de forma extremamente simplificada, com essas formas básicas muito, né, que não vão te permitir criar, vão te Sim. permitir, né? O que acontece? Essas formas facilitam o desenho, mas acaba por aí. Eles não vão te permitir entender o desenho, que é outros 500, entende? É outro processo. Eu acho que é bem o que tu falou, né? Não te dá autonomia, né? Porque isso é uma coisa que a gente fala bastante até na tatuagem, que é o seguinte: muita gente pergunta, que máquina, qual a melhor máquina para começar? Qual a melhor agulha? Que tinta eu uso? Qual voltagem eu uso? E, cara, e tudo depende muito, porque a voltagem que tu vai usar vai depender da resistência que a pele tem, vai depender da máquina que tu tá usando, vai depender disso e daquilo. E esses tutoriais passo a passo, como tu disse, né? Eu acho que seria mais ou menos isso na tatuagem. Como fazer uma tatuagem assim? Aí tu pega a máquina tal, usa tal agulha e tal voltagem em tal parte da pele, em tal, seja uma panturrilha, da barriga, ou enfim, tu vai esticar dessa forma e vai fazer isso. E tu vai conseguir reproduzir exatamente isso, traduzindo tudo isso para tatuagem, né? Tu vai conseguir reproduzir essa tatuagem. Mas quando tu for fazer uma outra tatuagem com outra máquina nas costas da pessoa, talvez, isso não, e tu vai dizer assim, agora, como é que eu faço? Por isso que a gente insiste tanto nisso, de tu entender como funcionam as máquinas, como se comporta cada agulha, por que, que uma agulha faz um tipo de traço, um tipo de pintura, ou um tipo de pigmentação. Então, assim, é lógico que a gente sempre quer fórmulas, como desenhar o rosto assim, assim e assim. Beleza? Vai lá e tu consegue copiar. Mas a partir do momento que vira aquela chavezinha, tu sabe que se tu quiser virar o rosto assim, então isso aqui vira assim e faz assim e tal, e tal, tal, tal. Então, essa virada de chavezinha é o que precisa também acontecer na tatuagem, que eu falo sempre pra galera, que é entender o teu material, entender como ele funciona, que seriam os fundamentos do material de tatuagem, né? Entender como isso funciona. Isso eu acho que te dá essa autonomia, esse termo que tu usou eu acho muito bom, que te dá essa autonomia de tu poder fazer o que tu quer fazer. Tu quer fazer uma tatuagem em tal lugar, embaixo do olho, pô, tu sabe que aqui a pele vai ser mais molinha, ela vai ser muito mais, tu vai ter que cuidar muito mais, não vai poder usar tal tipo de agulha, e tu não vai achar um tutorial para fazer exatamente o que tu quer toda vez, né? Então acho que esse girar a chavinha é muito importante. Uhum. É, Vamos falar sobre desenho gestual então, tá? Uhum. Para que ele serve o desenho gestual? Que tipo de exercício que a gente pode ter como rotina? Eu acabei adaptando o desenho gestual meio que com uma certa frequência, assim. Mas o que, que a gente pode ter mais? E também falar um pouco mais sobre o desenho gestual, quais os benefícios que a gente tem dele e tal. Beleza. Então, o desenho gestual, ele é como se fosse o primeiro passo para o estudo da anatomia, né, que é o estudo da figura humana e tudo mais. E por quê? Porque o desenho gestual, ele permite você entender a movimentação, né, como o próprio nome diz, gestual, gesto, é o movimento, o ritmo do corpo. E se você não estuda o desenho gestual, você vai ter a tendência de criar os bonecões, assim, que eu falo, né, o Robocop, aqueles caras esculturais, ou mulheres, né, bonitonas, mas duras, assim, tipo, não tem movimento, não tem uma beleza natural, assim, é artificial. E por mais que seja extremamente perfeito anatomicamente, né, os músculos corretos e tudo mais, esse desenho, normalmente, ele é sem vida, ele não é interessante. Você acha, a primeiro momento você pode ver, nossa, legal, mas você vê que tá faltando algo, tá faltando a alma do desenho. Então, em outras palavras, sim, o desenho gestual é como se fosse uma alma dele, como se fosse tem o corpo, que é a anatomia, que são os músculos, e o gestual é o que dá alma para animar esse corpo, assim, no desenho. Então, é isso o grande papel, assim, na minha visão, do desenho gestual. É como se fosse animar, literalmente, com uma alma, com uma essência, o desenho. E aí tem outros benefícios mais práticos, né? Por exemplo, melhorar o seu a, né, a sua velocidade de desenho, o quanto você se desapega dos detalhes, que isso também é super importante, né? O desenho gestual, por ser mais simplificado, é bem por traços rápidos e econômicos, né? São poucos traços, vai te permitir desapegar do detalhe, que é algo que normalmente trava os desenhistas iniciantes, assim, né, de ficar, nossa, deixa eu desenhar aqui perfeitamente a íris e essa manchinha aqui do rosto, assim, sabe? Tipo, são coisas que não vão te ajudar. O que te ajuda é entender a estrutura, entender o movimento, que são coisas muito mais importantes que vão te ajudar, de fato, a desenhar. Então, o gestual tem esses benefícios, mas o principal, com certeza, é dar vida para os seus desenhos. Né? É isso, por exemplo, que eu sempre uso de metáfora. Se você assistir filmes da Disney, da Pixar, de animação, né? Você repara que os desenhos são tipo, tem movimento assim, né? Tem todo um gesto muito expressivo, o rosto também, né? E praticamente a comunicação acontece através desses gestos. Você percebe, inclusive, tem até aquela animação, Divertidamente, que Uhum. são vários
emoções, né? Tem a alegria, tem o nojinho, tem o medo, e cada um deles tem um gestual. O medo, ele tá sempre assim, né? Fugindo e tal. E às vezes ele não fala nada, mas pelo gestual você entende que ele tá com medo. Entende? É isso que o gestual permite. Através do movimento do corpo, ele vai dar personalidade, vida, né? Vai comunicar também, porque a gente comunica também de forma não verbal. A gente não precisa falar para comunicar. Nossos gestos indicam muitas coisas. E é isso que a gente tenta trazer para o desenho. Dar essa camada a mais de interesse para os nossos desenhos, e não ser simplesmente algo só bonito. Não, e isso que tu falou é um ponto que quando tu tá desenhando, tu percebe muito, que muitas vezes tu tá desenhando e tu vê que tá, até ficou legal, gostei, beleza, mas não tem vida, não tem essa alma mesmo, não tem essa emoção. Então tá um desenho ali parado. E muitas vezes na tatuagem, a gente acaba tendo desenhos estáticos mesmo. O old school, ele é um desenho muito estático, assim, apesar de um tigre, por exemplo, ele tá numa ação assim, mas eles não são anatomicamente corretos, eles são sempre naquele mesmo modelo, a pantera e tal. Mas quando a gente faz um desenho que ele fica muito durão, assim, é mais ou menos por isso a gente acaba não entendendo. Até buscando mais conteúdo sobre desenho gestual e tal, eu encontrei um conteúdo lá no site, no canal do Proco, que era em inglês, óbvio, né? Que daí um outro cara da Disney, se eu não me engano, ele explica a força do movimento ali. Então tu começa a entender a força e no fim tu já não tá nem desenhando o movimento. Tu tá desenhando a força daquele movimento. Então aquela força ela faz e a mão acompanha essa força e tu tem aquele... Cara, isso é muito bom, porque no fim, nesse momento tu desapega de todos os detalhes, que é o que mais te atrapalha no começo. Um monte de detalhe. Calma. De repente, quando tu vê ali aquela força representada, tu... Nossa, eu achei muito melhor isso do que aquele outro que eu fiquei detalhando meia hora e o desenho não tem vida. Então é Ah, muito isso, né? Muito, acho que isso desencadeia bastante também, né? sim, eu costumo trazer uma metáfora, que é assim, um desenho bonito é tipo um bolo de barro enfeitado, todo bonitinho, com brilhozinho, lantejola ali, por fora é bonito. Mas quando você vai ver, assim, você chega perto, você vê que ele não para de pé, ele não é um bolo de verdade. Então o desenho é igual, assim, tipo, ele pode ser bonito, aparentemente, a princípio, mas quando você chega perto, você começa a ver, assim, você vê que ele não é legal, não é um desenho legal, né? Tá faltando algo ali, não é um desenho realmente poderoso, assim, né, que cativa a gente. Então é isso, assim. Cara, falando então sobre material e estudo, tá? A gente sabe que a condição hoje no Brasil não tá boa para muita gente, para quase ninguém, na verdade. Então, muitas vezes a galera tem que optar entre investir em materiais, porque material de desenho também é caro. A galera tá acostumada com material de tatuagem, que material de tatuagem é bem caro, né? Cara, uma caixa de luva tá R$ 150. Com 50 luvas, tu vai usar menos de 15 tatuagens, 20. Então é bem caro, a galera tá meio acostumada. Mas os materiais de desenho, eles também são caros, né? Então muitas vezes a galera fica entre investir em materiais bons para evoluir ou investir em estudo, curso ou até mesmo tempo de estudo, né? O que que tu acha que no começo, assim, pra galera que tá entre um e outro, o que que tu acha que pode te alavancar mais, assim? Tu consegue estudar e fazer tudo que tu precisa com um lápis e um papel e depois evoluindo ou é melhor o material antes? Cara, eu sou defensor do menos é mais e da economia, assim. Pra falar real, assim, ó, eu só usei lápis Faber-Castell, que é o mais barato de desenho que existe. Uso até hoje. Tipo, não tenho lápis importado, não sei o quê. Tem uma diferença, é claro, com certeza. Quanto mais caro costuma ser melhor, né, Uhum. tecnicamente. Mas, mano, para aprender a desenhar, de verdade, você só precisa de um desse. Qualquer lápis, com caneta você consegue. Qualquer coisa que você tiver à sua mão. Material não é desculpa, né? A gente costuma Uhum. achar que não, quando eu tiver esse lápis ou essa folha, eu vou desenhar muito bem. Mentira, cara, isso aí é uma desculpa que a gente conta para nós mesmos, para evitar de desenhar, né, de meter a mão na massa. Então, desenhe com o que você tiver, e se você tiver folha de rascunho, folha de caderno, mano, tanto faz, não importa. O importante é desenhar, é isso que vai te dar a experiência, né, ou vai te fazer chegar na tentativa e erro, vai te fazer evoluir. Então, não importa o material, assim, de verdade, um lápis qualquer, pode ser esse Faber-Castell, um regular aí que você tiver, e folha de sulfite básica aí já está mais suficiente. Com R$ 15 aí, 20 conto, você desenha por 6 meses tranquilamente aí, né? Tranquilo, compra um blocão aí de folha de sulfite da mais barata mesmo e já era, cara. Então, não coloquem essa barreira na frente.
E esse dinheiro, né, se você vai gastar, sei lá, 200, 300 conto, economize e compra um curso. Aí eu acho que é mais interessante você investir em conhecimento para, né, porque é isso que vai fazer você crescer, e não um material mais caro, né? Então, essa é a minha visão, assim. Até quando eu trabalhava antes com filmagem, edição de vídeo e tal, e tinha uma vez eu fiz um workshop com um cara sobre filmagem de casamento, e ele falava sobre equipamento, e ele dizia assim, cara, ainda mais em filmagem, que o equipamento acaba sendo caríssimo, 20, 25, 30 mil reais, né? Então ele falava assim, é lógico que com equipamento melhor tu vai acabar tendo resultados diferentes, vai conseguir ser mais criativo e tal. Mas filma com o que tu tiver. Se tu tem um celular, filma com o teu celular, porque o que importa é o que tu traz pro teu filme. Porque, por exemplo, se tu der uma caneta de 10 mil reais e uma caneta Bic na mão de um escritor, com qual caneta ele vai escrever a melhor história? Não faz diferença. Entende? A É. história tá lá. Então, claro, pode ficar mais bonito, de repente, num papel mais bonitinho, assim, com uma caneta tinteiro, sei lá, o que for, não sei como é que chama a caneta cara. E aí pode ficar mais bonitinho, mas a história, ela é a mesma. Entendeu? Então, se ele escrever a mesma história com duas canetas diferentes, uma super cara e uma super barata, não faz diferença. Claro que na tatuagem, a gente tem uma diferença grande entre qualidade de materiais e tal, mas não é isso que vai te impedir de fazer uma tatuagem muito boa. Isso pode te facilitar muito e tal. Acredito que no desenho é mais ou menos assim também, né? Então, na verdade, assim, e é até legal que você falou agora da tatuagem, né? Porque, assim, a tatuagem, quando a gente vai fazer na pele de alguém, é um desenho final, certo? É uma arte finalizada, Isso. bonitona ali. E aí, sim, quanto, eu imagino, né? Quanto melhor a qualidade, melhor o resultado, né? Costuma ser. Mas, antes disso, antes da tatuagem, é o momento que você está estudando desenho, aí não importa o valor do material, né? Porque você está Sim. treinando, é a parte do estudo. Eu sempre falo assim, tem a parte do estudo, da prática, e a parte da criação, de você executar um desenho final bonitão que você vai vender ou dar para alguém, e aí no caso fazer uma tatuagem também em alguém, aí você Uhum. precisa se dedicar, usar seus melhores materiais que você tiver à mão, aí então é legal também separar isso, assim, né? Existe muito essa confusão também que atrapalha os desenhistas no começo, né? De confundir o momento do estudo e o momento da criação. Tem gente que mistura os dois, e aí acaba se atrapalhando, assim, né? Começa querendo também, né, fazer desenhos de estudo extremamente bonitos. Mas, cara, não importa desenhar, estudar e fazer desenho feio. É esse momento que você tem que desenhar feio mesmo. É nesse momento que você tem que errar. E não quando você tá ali desenhando, tatuando alguém, entendeu? Então é isso, assim. Então, nesse momento de prática de estudo, não importa o material, não importa se tá feio, se tá bonito, se tá errado ou É. não, entendeu? É importante separar isso, assim, também. Isso é muito legal tu falar, porque a gente sempre fala pra galera, né? Cara, erra. Porque a única forma de tu saber até onde tu pode ir é tu errando. E tu pode errar onde tu quiser. Tu vai ser responsável também pelo que tu fizer. Mas se tu errar na pele de uma pessoa, não vai ser legal. Vai ficar aquilo pro resto da vida. Pode cobrir depois, enfim, mas vai ficar aquilo pro resto da vida. Mas erra nos teus treinos. Não se permite, porque eu também, e é que nem tu falou, tu tem muita experiência no desenho, e é que nem tu falou assim, a galera que tá começando, uma coisa que atrapalha muito é isso, é tu ficar tão apegado em fazer um estudo bom, que ele nunca vai sair bom. Porque tu não te permite errar, tu não te permite fazer coisas novas, tu não te permite fazer uma cabeça deformada pra saber, deformei ali, de repente puxa aqui, ou puxa ali, tal. É isso, porque é assim que tu vai evoluir, conhecendo teus erros, conhecendo teus limites e principalmente sabendo arrumar eles. Porque tu vai errar 4, 5, 6 vezes a mesma coisa, daqui a pouco tu já não erra mais. Tu já sabe fazer aquilo. E se tu nunca erra em treino e uma hora tu te depara com esse desafio, tu vai dizer, e agora? E aí, se tu tá na pele de um cliente, como é que tu faz? Né? Então é complicado isso, né, cara? Então. É por isso que é importante separar esse momento da prática e da criação. Isso é super importante. Muito bom. É extremamente importante lembrar disso. É verdade isso aí, cara. Cara, é o seguinte, sobre estilo próprio no desenho e a tatuagem, tá? A gente tem que estudar só aquilo que nos favorece ou tem que estudar tudo pra ter uma base no geral? Eu falo no sentido de... Ó a cachorrada aí, ó. Eu falo no sentido de o seguinte, na tatuagem a gente acaba tendo muitos estilos próprios de tatuagem. Por exemplo, o old school, o new school ele acaba sendo meio junto com o grafite, assim, mas a gente acaba tendo estilos muito próprios, né? Então, se eu quero estudar desenho só para tatuagem, eu tenho que estudar coisas só de tatuagem, ou se eu acabar estudando outras coisas, isso vai me trazer um conhecimento, uma base para poder fazer de repente um trabalho exclusivo, um estilo exclusivo. Aham.
Então, eu sempre acho que é importante a gente ter um grande conhecimento amplo, assim, né? E não ficar Uhum. limitado a só um estilo, a só uma técnica, porque isso acaba impactando na sua criatividade, no seu potencial de desenhar, de criar, de fazer tatuagem, de ter um estilo. E, na verdade, ó como funciona o estilo, assim, o estilo, ele vem das suas referências, ele é uma soma, né? Ele é um caldeirão das suas referências, seja de desenho mesmo, né, ou de outros tatuadores, Uhum. mas também, principalmente também de outras áreas, por exemplo, de livros que você gosta, né, tipo de filmes de, sei lá, ficção científica, ou, sei lá, uma coisa mais medieval, mais vitoriana. Então, esse tipo de informação, de referência, vai aparecer no seu desenho, né, ou, sei lá, pinturas antigas, assim, esse tipo de conhecimento, de influência, vai impactar no seu desenho, porque você, quando você está desenhando, criando, você está expressando aquilo que você é. E aquilo que você é, aquilo que você viu, aquilo que você gosta. Então, isso é daí que vem o nosso estilo, né? Vem muito das nossas referências, tanto pessoais e fora do desenho, e também de outros artistas, né? Então, eu sempre acho interessante a gente expandir o máximo possível, porque isso nos torna artistas mais completos. Por exemplo, eu tenho uma artista favorita, assim, que eu adoro ela, que chama Elisa Ivanova. Ela trabalhou na Pixar como animadora de filmes tipo aquele do cara mexicano, o molequinho Ah, sim, que ele é muito bom. tem aquela da mina cabelo ruivo, valente, enfim, ela fez vários, né? E, e ela faz artes próprias, né, dela, em formato, tipo, semi-realista, extremamente, assim, lindas, muito realistas mesmo. E ela trabalhava com animação, com cartoon. Ou seja, isso não impediu ela de ser uma artista de artes finas, assim, né, de acadêmicas, Uhum. porque ela desenhava cartoon. Pelo contrário, ela fala mesmo que a animação, o cartoon, permitiu ela trazer muita vida para o desenho dela, que é o gestual, né? O cartoon tem muito gestual, dessa expressão que eu comentei. Então, ela trouxe o conhecimento dela do cartoon pro semi-realismo. Então, se você olha para as artes dela, você fala, mano, isso aqui tem vida, isso aqui respira, isso aqui tem personalidade, entendeu? E é isso, assim, quanto mais você tem uma amplitude de referências, Uhum. melhor você vai conseguir criar e ter um estilo único, né? Então, eu acho, na minha visão, super importante ampliar e não ficar preso a um estilo, né? Até porque, querendo ou não, né, alguém vai pedir uma tatuagem, por exemplo, me faz um estilo tal, aí você vai falar, pô, não sei. Não, você vai perder um trampo porque você vai É, falar que você não sabe, sabe? Então, tipo, por isso que é importante você ter uma quilometragem em várias áreas, vários estilos, para você ser um artista completo, né? Um tatuador completo. Então, sim. eu acho super importante você se desafiar. Também tem isso, assim, né? De você sair da sua zona de conforto. A gente cresce na arte quando a gente começa a sair da nossa bolha, assim, aquilo que a gente está acostumado a fazer. Quando a gente começa a dar passos fora dessa zona de conforto, é aí que o crescimento tá, né? A evolução tá ali, onde incomoda, onde é mais difícil. É aí É. que a gente se desenvolve. Tem até aquela frase, né? Marinheiro, como que é? Maré, caramba, esqueci a frase. Maré calma não faz marinheiro bom, Isso, entendeu? É isso isso, aí. Então, se tá muito calmo, se tá muito ali verdade. na zona de conforto, cara, você não vai crescer, você não vai se É, desenvolver. Porque tá ali muito fácil, você já faz aí todo dia, né, com as mãos nas costas. Então, você não vai evoluir, você vai estagnar. E eu acho que como artista, como tatuador, você quer crescer, né? Então, é sim. importante se É, desafiar. eu acho até que no ponto do seguinte, lógico que tu vai acabar desenvolvendo o teu estilo, vai acabar fazendo mais coisas que tu gosta, até vai segmentar teus clientes para aquele teu estilo, mas quando tu estuda outras coisas, quando tu estuda outras técnicas, ou outros estilos, ou outras almas, por exemplo, de arte, e não digo só na parte de desenho, de tatuagem, enfim, mas de música também, de filmes, quando a gente vê um filme que não é muito agradável pra gente, mas de repente tu consegue botar um pouquinho mais naquele caldeirão que tu falou de experiências que a gente tem na vida e de repente um pouquinho daquilo pode transparecer na tua arte, no teu estilo, ele pode deixar o teu estilo cada vez mais único, cada vez mais diferenciado. Então acho que é isso, talvez tu não precise te aprofundar num realismo se tu quer trabalhar com um outro estilo de desenho,
Mas é legal também tentar um realismo, experimentar, conhecer, viver um pouco do realismo, saber como... Porque tu vai ter uma noção muito melhor, por exemplo, de luz e sombra. Por mais que tu faça um cartoon, tu vai ter uma noção de que aquela sombra ela vem até aqui. Então, no meu cartão, eu posso colocar a sombra aqui, uma limitadinha, beleza e tal. Então, tu acaba aproveitando pequenas coisas, assim, né? Eu acho que acaba meio que complementando, né? Com certeza. Isso daí é esse caldeirão, né? Você vai aumentando o seu caldeirão, ele vai ficando mais completo e você sempre tem o que aproveitar, você sempre tem o que trazer para sua arte, né? E ela vai transparecer isso, né? Então, quanto mais você ampliar, quanto mais você souber, mais único você vai ser também, né? Eu acho que se você parar para ver, assim, pensar nos seus artistas favoritos, ou tatuadores favoritos, você vai ver que é muito único, porque tem alguma característica ali que é muito dele, assim, né? E isso ele chegou misturando várias referências. Acho que isso até é um exercício legal da gente fazer. Pegar nossos artistas favoritos e meio que desconstruir eles, né? Entender quais são as referências, quem foram os mestres dos nossos mestres. Isso é algo que eu acho super importante, assim, para entender como que foi, né, como eles chegaram aonde eles chegaram. E aí a gente entende Sim. também como a gente pode chegar onde eles chegaram, entende? Acho que é bem importante. E é também assim, né? É meio. Não é contraditório, é paradoxal. Talvez não sei usar essa palavra certa. Mas é mais ou menos assim. Ao mesmo tempo que tu tem que estudar muita coisa, que tu tem que conhecer e experimentar coisas novas para poder trazer isso para tua arte, aí eu quero que tu fale. Adianta eu chegar e dizer, beleza, vou estudar desenho, joga em cima os 7 fundamentos do desenho. Vou estudar tudo de uma vez, tudo junto ao mesmo tempo, e vou estudar referências de artistas, e vou estudar estilos, e vou estudar tal coisa, tudo junto. Isso agrega ou acaba criando um caos na gente? A gente tem que seguir uma linha de raciocínio ou não? Com certeza, assim, acho que tudo na vida, acho não, tudo na vida tem uma ordem, né? Eu gosto muito de trazer a metáfora do alfabeto, né? Como é que a gente aprende a ler e escrever? A gente começa primeiro falando as primeiras palavras, né? Entendendo lá o A, B, C, né? E aí depois a gente vai juntando essas letras em palavras, formando palavras. Só depois a gente junta em frases, depois parágrafos, textos, e aí a gente pode escrever um livro se quiser, enfim. Então, é uma escadinha de evolução, é uma escadinha, um processo de entendimento para você conseguir se comunicar numa língua. E a mesma coisa no desenho ou em qualquer outra habilidade. Se você não tem uma linearidade de estudo, de tanto respeitando o conhecimento necessário na hora certa e na dificuldade certa, você vai se frustrar e você não vai conseguir, você vai travar na sua evolução. Né? Então, é super importante, sim, ter um processo, ter um caminho para você seguir, e é o que, na verdade, hoje em dia, né, que quando a gente vai dar um Google aí, botar no YouTube, é o que a gente não encontra, não tem uma ordem, é uma biblioteca gigantesca de informação, tem bastante conteúdo, e de qualidade, muitos, né, só que a gente não sabe por onde começar, e aí nisso eu costumo falar que a gente começa de trás para frente, né, a famosa colocar a carruagem na frente dos bois, um erro que eu vejo muito comum, assim, é começar desenhando, estudando anatomia. Só que anatomia, cara, pra gente entender, né, eu sempre trago esse livro de referência aqui, ele é muito bom, inclusive, para quem quer estudar. Cara, para você desenhar dessa maneira, né, para você entender a forma humana, você usa formas geométricas, né? Você precisa de um conhecimento anterior e perspectiva. Então, é meio que começar no meio, assim, começar querendo já escrevendo um texto, escrevendo um livro, assim, sem saber o alfabeto, entende? É meio que isso, assim, a metáfora. E basicamente tem que ter aquela chavinha virada já, né? Então, se você não tem isso, se você não tem esse entendimento anterior da visão tridimensional, de como funciona a realidade, cara, você não vai desenhar o corpo humano, que é uma das coisas mais complexas que existe em questão de desenho, assim, né? Então, é super importante a gente respeitar as ordens, os fundamentos de estudo, né, e da dificuldade certa. Eu também vejo, assim, a gente já querendo, começou agora, tem um mês de estudo, e já quer desenhar hiperrealista, fazer uma cópia de alguém, de um artista incrível. E o que vai acontecer? Frustração, cara. Você vai falar, nossa, eu sou um lixo mesmo, não sirvo para o Ó, desenho, eu estou ferrado. vocês estão vendo que é a mesma coisa que tatuagem. Pra quem tá acompanhando aí no canal e é da tatuagem e coisa, vocês estão vendo que é a mesma coisa, cara. Quantas pessoas não chegam na tatuagem e começam a fazer tatuagens realistas, fazer realismo e, cara, eu digo, sabe fazer um traço sólido, sabe fazer uma sombra suave, uma passagem de tom suave, sabe fazer uma pigmentação sólida.
como que se tu não sabe fazer isso básico, como que tu vai fazer um realismo que por mais que tu esteja copiando ali, que a tatuagem acaba sendo muito uma cópia da tua arte final, né? Como é que tu vai conseguir fazer essa passagem de tons? Um realismo sem uma passagem de tons suave fica muito ruim. Fica aquelas tatuagens que a gente olha e diz assim, nossa senhora. Porque acontece isso, a gente tá aprendendo a tatuar e daí alguém vai lá e pede pra tu fazer um leão realista, um rosto realista, dificílimo pra caramba, e tu diz, vamos lá que eu vou conseguir, vou dar um jeito e tal. E não sai, porque tem uma linha de estudo nisso. Tu consegue fazendo tatuagens onde tem uma área que tu vai sombrear, já experimenta ali, vai sombreando, vai fazendo essa passagem de tons, estuda a passagem de tons, vê como tu vai fazendo em pele artificial e tudo mais, até chegar no realismo. No desenho é igual, a galera também quer pular as etapas, tudo, o que acontece? É uma frustração, daí tu diz, não sei tatuar, não sei desenhar, não sei isso, não sei aquilo, e aí, na verdade, tu só pulou os passos e não seguiu a linha que deveria seguir. Eu acho que isso é uma coisa muito boa até do canal do Ricardo, que é exatamente sobre isso, cara, de tu encontrar um canal onde tu tem ali, pronto, aula 1. Aula 1. Terminou essa aula 1, o que eu vou fazer? Eu vou ver a aula 2. Aí vai lá e vê a aula 3. Tá aqui um caminhozinho. Talvez esse caminho não seja perfeito pra ti, talvez tu adapte uma coisa, beleza, mas tu tem um caminho pra seguir, ó, segue isso aqui, tá? O que tu quiser adaptar, tu vai adaptando do teu jeito e tal, mas tá aqui, ó, tá aqui o caminho. Vai lá e segue. Então isso é muito importante de entender que, cara, tem um caminho. As coisas têm tudo um tempo e é importante dar o tempo para aquilo que tu tá aprendendo na hora, né? Porque senão é capaz daquilo passar batido para ti e tu te perder. Eu já quero até emendar essa outra pergunta que é bem sobre isso. Uhum. Então a gente vai estudar os fundamentos do desenho, a gente vai estudar a anatomia de animais, aí a gente vai estudar de insetos, vai estudar de pessoas, aí vai entender a estrutura do desenho, vai entender a perspectiva, vai entender, nossa, tô até confundindo as palavras, vai entender a estrutura de um prédio, a estrutura de não sei o quê, luz e sombra, profundidade. Tá. E aonde que acaba o estudo do desenho? Aonde que tu diz assim, beleza, estudei tudo, agora eu sei desenhar? Então, é complicada essa resposta, essa pergunta aí. Eu sempre vejo assim que, né, que desenho nunca tem fim. Eu falo que é uma habilidade para o resto da vida. Por exemplo, como é que um músico, um artista, né, que toca alguma coisa ou canta, enfim, sabe que chegou no final, que ele masterizou aquele instrumento? Eu acho que não tem, né? Eu nunca vi nenhum guitarrista, por exemplo, falar, eu sei tudo sobre guitarra, eu zerei a vida. Eu acho que não existe esse ponto de chegada, né? Eu acho que se a pessoa falar isso, ela é louca, na minha visão, assim. É a mesma coisa no desenho. Tem um ponto, assim, que não existe um final, né? Mas, enfim, mas existe um momento que você tem, que você pode falar, ok, agora eu desenho melhor, tô mandando bem, já posso ter uma confiança ali, trabalhar e tudo mais. Então, se você seguiu um caminho de estudo legal, se você teve uma metodologia para você estudar, né, que nem o alfabeto que eu falei, seguir uma ordem correta, então dá para ter uma noção. Por exemplo, cara, eu comecei a vender as minhas artes, eu comecei primeiro com quadros, né, antes de ter o canal do YouTube, vendi uns artesanatos aí, e aí sei lá, eu tinha 1 ano de experiência assim, no desenho. Eu voltei para o desenho, com 1 ano eu já estava criando de imaginação algumas peças. Não era um primor, mas eu já conseguia fazer uma grana, entendeu? E muita gente gostava. Então, dá para acelerar quando a gente tem uma metodologia. Inclusive, eu tenho alunos que com 6 meses, 7 meses, seguindo no meu curso, assim, no meu método, cara, já faz também um troco, já cria de imaginação. Então, você fala, pô, 6 meses? Sim, com o método correto, com o caminho das pedras direitinho, você consegue se desenvolver muito rápido, assim. E em questão de poucos meses ou alguns poucos anos, você já tem um extremo conhecimento de fundamentos e já consegue criar de imaginação com uma facilidade legal. Então, porém, não acaba aí, né? Você deve continuar estudando e se desenvolvendo, né? Afiando o machado sempre, né? Porque senão ele... ou tem aquela outra frase, né? Se você parar de pedalar, cai. Então é isso, assim. Se você parar de desenhar, cai. Inclusive, até essa artista que eu comentei, né? Elisa Ivanova, que eu adoro, e ela fala assim, cara, eu faço desenho gestual até hoje. E ela tem, tipo, décadas de experiência trabalhando na Pixar, é super renomada, tem 500 mil seguidores no Instagram, e faz desenho gestual até hoje, tipo, exercícios básicos. Então, não tem fim, entende? Então, existe esse lado aí, mas também tem isso, né? Com o método certo, em pouco tempo você sim consegue criar de imaginação e trabalhar com a sua arte e ganhar uma grana legal.
Eu acho até que isso é uma coisa legal. Talvez a gente possa ampliar isso para ampliar. Falar que isso é arte. A arte ela não tem um limite. Tu não vai saber fazer arte. Tu vai fazer arte. E a tua arte ela vai estar mais polida, cada vez mais trabalhada, cada vez mais expressiva com o que tu quer expressar, o que tu quer mostrar. Talvez a gente vai chegando nesse ponto, mas da mesma forma na tatuagem. Ah, eu sei tudo de tatuagem. Não é. Aí tem uma pessoa que tem um estilo diferente que o teu e ela faz melhor que tu aquilo. É porque ela puxa para esse lado e não é que ela sabe mais que tu. Ela sabe mais que tu nesse ponto, mas eu acho que a arte ela tem isso, ela tem essa beleza do infinito que te permite, cara, ter para tudo que é lado e tu consegue tá sempre desenvolvendo, sempre estudando coisas novas. Acho que isso é uma parte bacana. E acho que isso que tu falou de virar a chavinha, eu acho que é talvez o momento mais importante para quem está iniciando, que é o momento que tu percebe que tu entrou no mundo de desenho, vou estudar desenho, beleza. Daí quando tu vê que tem um monte de coisa, tu fala, cara, é muita coisa para estudar. É como se tu chegasse numa biblioteca gigante, tu não sabe o que fazer, qual livro começar. Daí quando vira a chavinha, tu diz, ah, então beleza, eu vou aqui nessa coluna aqui, sei lá, nesse corredor, porque aqui eu sei que tem coisa que me interessa que vai fazer eu crescer aqui, tal, tal, tal. E aí, por mais frustrante que seja, falando da minha experiência pessoal assim, quando tu consegue fazer alguma coisa, realizar alguma coisa por ti, tu diz, nossa, então esse estudo tá se pagando, tá vindo, então eu vou continuar e tu vai te motivando, e daí tu te frustra também, porque às vezes buscou uma coisa mais avançada, ou enfim. Mas acho que essa busca, ela acaba sendo eterna, né? Tu vai desenvolvendo isso cada vez mais, cada vez mais. E para falar sobre isso, então, sobre referências, tá? Como a gente falou aqui do Kim Jong-gi, é uma referência que eu tenho, assim, não conheço muito a história dele, vi algumas entrevistas, algumas coisas, mas o que eu acho impressionante é a bagagem, as imagens que ele tem guardadas na biblioteca mental dele, como ele consegue reproduzir e como ele não tem detalhes nas coisas dele, não é um olho perfeito, uma mão perfeita, mas é tudo tão perfeito. Assim, não é uma mão perfeitamente desenhadinha, realista, mas quando a obra toda ela é incrível, é de uma vida absurda, assim. Então a gente acaba se inspirando muito em pessoas. Eu queria saber de ti, assim, até quando a gente se inspira nas pessoas e que momento que a gente começa a caminhar para o lado para dizer, beleza, me inspirei bastante, mas não quero copiar essa pessoa. Eu quero ter o meu trabalho inspirado nessa, naquela ou em várias outras fontes, assim, né? Aham. Então isso entra muito naquela questão do caldeirão que eu havia comentado antes, né? O que acontece? Se você segue só um cara, por exemplo, só o Kim Jong-gi, ou, né, você seleciona só uma pessoa para seguir, para se espelhar, isso pode ser muito ruim para você, porque vai cair no plágio invariavelmente, né? Porque você vai copiar tanto aquela pessoa, você vai se inspirar tanto nela, né? Que aquilo vai ser incorporado na sua arte, meio que inconscientemente. Quando você menos esperar, você vai estar desenhando igual aquela pessoa. Pode ser legal, mas se você quer viver da sua arte de forma autoral, né, ter essa autonomia, não vai ser legal, porque as pessoas vão sacar, elas vão identificar na sua arte as referências, né, da onde está vindo isso. Então, por isso que é importante você ter uma amplitude grande de referências, de artistas, para você beber como fonte. E aí fazer esse caldeirão de mistura de referências. E aí, né, que até tem uma outra frase que fala sobre isso, né, de estilo, de originalidade. Que originalidade é plágio não detectado. Ou seja, é uma pessoa que pegou tantas referências de várias pessoas que ela misturou tanto que aquilo não parece mais as obras originais que ela copiou. Né? Inclusive, tem até um livro que chama Roube como um Artista. É muito bom. Já ouvi falar. É muito bom e ele fala muito sobre isso, assim, né? De como os artistas, eles sabem roubar, né, se inspirar em outros artistas e fazer algo totalmente diferente. Né? Então, é isso, assim. Então, quanto mais você ter referências, menos você vai cair no plágio, menos você vai cair nesse problema aí que é péssimo para um artista, né? Então, é isso, assim. É importante você se basear num mestre, alguém que você admira, até copiar, né, fazer o processo para entender como que ele chega naquele resultado. É super importante fazer isso, né, esses estudos dos mestres, mas você precisa ter vários desses mestres para não cair nesse plágio. Então, é bem por aí. Cara, então assim, pra gente ir finalizando aqui, tá? A gente falou um pouco sobre isso, mas eu queria falar um pouquinho mais. Essa história de menos é mais, errar é necessário.
Essas coisas pequenininhas assim do desenho que às vezes acabam passando despercebidas, que nem tu falou, eu vou lá, vou desenhar aquela íris realista, e quando vê a íris é desse tamanho, num desenho desse tamanho, não faz o menor sentido. Se tu fizer um contorninho ali, pronto, fechou, representou isso. Qual a importância dessas coisas mínimas na nossa evolução? Digo no sentido assim de da gente ficar tão preso em detalhes que não consegue desenvolver, por exemplo, uma alma do desenho que a gente estava falando. O teu desenho ele fica sem alma, fica sem vida, apesar de cheio de detalhes, mas não tem aquela vida, aquela emoção, não é aquele desenho bonito em si, assim, sabe? Essas coisinhas pequenininhas, assim. Na verdade, não é pequenininho, não. Na verdade, isso é super importante. E isso é um erro muito comum, né, de ficar apegado ao detalhe. Isso é o que, na verdade, mais trava o desenhista, o artista, no começo. Porque isso a gente fica nesse perfeccionismo extremo e perde a visão do todo. E no desenho é importante a gente ver o todo, né? E aí, quando a gente fala nesse sentido, eu estou falando o quê? Na proporção, estrutura, se é tridimensional, se ele tem profundidade, se ele tem vida, se ele tem gesto. É isso que é o grande, o que a gente precisa ver primeiro. E aí só depois a gente vai para o detalhe, né? Tipo, se tem, sei lá, uma texturinha ali, se tem uma sombrinha, né, mas aqui e ali. Então, é super importante esse tema, na verdade, da gente dar um passo para trás e começar a ver o todo, começar a ver essas partes que realmente compõem o desenho, né? A estrutura, isso é super mais importante do que a finalização. Inclusive, e por que isso, né? Porque você pode fazer mais estudos sem finalização, sem luz e sombra. Isso às vezes é mais interessante para você se desenvolver, porque você vai passar mais vezes na parte da estruturação, na parte de medir a proporção, de entendimento do volume de um corpo humano, por exemplo, né, se você estiver estudando uma figura humana. Então, fazer desenhos sem finalização pode ser, às vezes, mais vantajoso, porque você vai fazer mais desenhos, né, você vai fazer mais rapidamente e vai passar mais vezes nesse processo de construção, de estruturação do desenho. Então, é isso, assim, não é um detalhezinho. Você não se apegar ao detalhe vai te acelerar o seu processo, o seu desenvolvimento na arte. Então, é super importante isso, e é algo difícil da gente virar chave, assim, isso é uma das coisas que mais trava, porque a gente quer, né, chegar num desenho bonito toda hora e sempre finalizar, criar uma peça final sempre, até no estudo, que né, a gente comentou também. Uhum. Então, só que nisso, você fica lá 3 horas para fazer um desenho, e aí quem é mais ligeiro, quem tá ligado de que o detalhe não importa, fez 10, 20 desenhos no mesmo tempo. Então, consequentemente, essa pessoa que fez mais desenhos em quantidade aí, no caso, ela vai desenhar melhor, porque ela vai entender melhor o processo de construção do desenho, entende? Então, é uma questão aí também de quantidade. E aí, nesse sentido, quantidade, nesse momento, é mais importante que qualidade, né? Porque você vai fazer esse processo todo mais e mais vezes e ganhar essa quilometragem, essa experiência de construir seus desenhos. Então, Eu acho que uma forma boa de ilustrar isso até é com filmes, vamos botar, por exemplo, assim, tu tem um filme de 1 minuto ali, um vídeo de 1 minuto, tá? 10 minutos, vamos botar pra ter uma história. Tu tem um vídeo de 10 minutos, tá? Esse vídeo, tu tem 2 meses pra fazer, tu passou 1 mês e meio trabalhando em efeitos especiais super bons e tal, tu passou 1 mês e meio. Sobrou meio mês pra tu fazer o filme e aí tu termina ele. E ele é um filme com super efeitos especiais, um monte de coisa, mas ele não tem uma história, não tem nada. Enquanto uma outra pessoa foi lá e ficou só trabalhando na história, na edição, só cortes, sem efeito nenhum, sem nada. Só na edição, na edição, na edição. Fica mais agradável tu ver esses 10 minutos do que 10 minutos de efeitos especiais que não agregam em nada. Mais ou menos, eu vejo mais ou menos nessa parte, no sentido de, por exemplo, em animação 3D, quem trabalha com 3D, composição e tal, tem a parte do render, né? Que tu vai trabalhando todo o render ali, a texturização e tal, colocando um negocinho aqui, um negocinho ali. Não adianta tu gastar muito tempo nisso se tu não tem uma estrutura boa daquele objeto que tu tá fazendo. O teu render, tu pode trabalhar o quanto for, mas ele não fica tão bom porque a estrutura que tu fez, ela não ficou boa. Não sei se seria mais ou menos isso com desenho, né? Se tu não tem uma estrutura boa, não adianta tu colocar um monte de enfeite que não vai adiantar, né? com certeza, é isso aí, é aquela metáfora do bolo, assim, né? É um Uhum. bolo que tá torto, que você tá tentando consertar ali, colocando alguns enfeites por cima para fantasiar, mas ele não para de pé, né? É um desenho que não tem, se não tem estrutura,
você pode fazer, cara, o que for ali. Você pode fazer luz e sombra, detalhezinho, textura, pintar por cima, que ele vai ficar ruim, cara. Ele vai continuar ruim. Se ele não tiver a sensação de 3D, se ele não tiver um gestual legal, não adianta, cara. Não tem pintura ou efeito por cima que vai salvar aquele desenho. Não Então tem é maquiagem super... que salva. não tem maquiagem que salva, mano. É bem por aí, cara. Então a É, estrutura é super importante. tá, então vamos lá. Tu me convenceu, eu quero aprender desenho, eu quero fazer o teu curso, eu quero ir lá no teu canal, tá? O que que eu encontro no teu canal e no teu curso? Qual é a diferença deles? Tu oferece muito mais coisas no curso ou tu oferece o que... Eu quero saber o que que tu oferece pra gente no geral, assim. Tá bom. Então, no meu canal, cara, ali tem realmente o caminho das pedras. Eu pensei assim, quando eu fiz o meu canal, eu pensei, cara, como eu ajudo pessoas para não passarem o que eu passei, né, nessa confusão inicial de desenhar, de aprender a desenhar. Então eu fiz agora, por enquanto tem duas playlists principais, que é uma para quem está começando do zero, assim, tipo, beabá do desenho, são 10 aulas, e ali eu indico para quem não tem muita experiência, ou está começando agora, e aí ele vai dar os primeiros passos, os 10 primeiros passos, que eu diria, assim. E Uhum. depois tem uma segunda playlist que chama Fundamentos do Desenho. E aí eu passo pelos 7 fundamentos, eu explico todos eles, como que você estuda, qual a importância deles, falo também da ordem, de como que você faz esse processo. E no final dessa playlist eu falo sobre desenho de imaginação, da biblioteca visual, de como desenhar de imaginação, é todo esse processo aí depois que você aprendeu os fundamentos, como que você põe isso em prática para criar algo. Então essa playlist tem 12 aulas, se eu não me engano, e aí seria mais para um nível mais intermediário, então seria básico, intermediário nessas duas playlists. Eu estou fazendo uma outra agora, que eu comecei semana passada, né, com a primeira aula ainda, de anatomia. Vai ser uma série focada no estudo do fundamento da anatomia, que é o mais pedido, mais difícil também, mais complexo, que tem menos informação na internet aí, fácil, né? Então, terão essas 3 playlists. E aí, Isso tudo no YouTube gratuito, né? Pra todo mundo poder ir lá e acessar. sim, totalmente Ah, gratuito. só deixa eu te cortar de novo, porque é o seguinte, é só pra falar pra galera de verdade. Você sabe que no canal a gente só vai falar que alguma coisa é boa quando a gente fala mesmo. Pra tu saber, a gente faz parcerias com o canal, nunca com dinheiro, sempre com aquilo que a gente acredita, e no que a gente acredita a gente vai lá e recomenda sem dinheiro envolvido. Porque a gente realmente acredita e sabe da necessidade disso. Então a galera que acompanha o canal sabe que a gente só fala que uma coisa é boa quando a gente realmente acha que aquilo é bom. Cara, o canal do Ricardo é assim, ó. É impressionante como é exatamente isso. É o caminho das pedras. Tu chega no mundo perdido, ele chega e diz: Não, vem cá, calma, vem cá e tá aqui. Vai lá. Então, realmente vale muito a pena conhecer lá, tá? Mas vamos lá. Então, vai ter tem o básico, o intermediário e vai ter o avançado agora no YouTube, né? E É. aí, o que mais? E aí, por enquanto, tá sim estrutura. E ó, e te falar assim, sem querer me gabar, mas muita gente comenta assim, cara, isso aqui, esse conteúdo gratuito do YouTube é mais do que muitos cursos pagos famosos, assim, tipo, não querendo puxar a sardinha para mim mesmo, mas são os comentários. Então, cara, recomendo Claro. muito, assim, de verdade, porque isso, assim, às vezes nem em canal gringo você encontra, assim. Então, é legal ali aquelas playlists, dá uma olhada. E aí no curso, cara, eu tenho um curso que chama Jornada do Artista, e aí ele é focado em uma metodologia de 4 níveis, né? É o nível que eu trago os nomes do Star Wars, né? Tem o nível iniciado, o primeiro nível, Uhum. aí depois tem o nível Padawan, nível Jedi e nível Yoda, que é o final. Então é um processo, da mesma maneira que eu gosto dessa ordem de trazer para o meu YouTube, eu trago para o meu curso, porque eu acho que clareza, a ordem, a sequência, respeitar o processo de aprendizado é o que te faz crescer, evoluir rápido. Então, no meu curso, ele está totalmente subdividido em 4 níveis, e aí aprofunda também nos 7 fundamentos, todos os, né, exercícios, mais técnicas, mais conceitos. Também tem uma parte bem focada de você sair de possíveis bloqueios que apareçam, né, porque existe muito disso, né, bloqueio criativo, crise, de você ficar se comparando, ou na ansiedade de ganhar dinheiro. Então, tem vários processos aí, desafios do artista, do desenhista, tatuador também, imagino que deve ter algumas crises aí. Então, Certeza. é super importante isso, e eu trago isso também no meu curso. Enfim, aí no curso também tem grupo exclusivo, né, tem o Telegram, a gente faz bate-papo a cada 2 semanas, cada 2 sábados por mês, a gente fica trocando ideia, falando de desenho, dou dicas de estudo,
enfim, é como se fosse uma comunidade mesmo. Estou construindo uma comunidade e, enfim, e as aulas são super focadas e direcionadas para o desenho de imaginação, para você ter construir essa capacidade de entender a realidade e representar tudo aquilo que você quiser de imaginação, né, no papel. Então é bem Tá? por aí. E eu quero entrar no teu curso agora. Eu não tenho como, sabe por quê? Porque o curso dele vende em 10 minutos. Cara, é sério. Eu tava acompanhando tudo, me inscrevi lá e tal pra receber as notícias, só que eu acabo não vendo muita mensagem, muita coisa, né? E já era, não tem mais vaga. Como é que tu tá pensando? Tu pensa em abrir mais vagas, mais turmas? É, a gente sabe, a gente também tem o curso de tatuagem, a gente sabe que é difícil de tu atender um monte de gente. Então, como tu opta por estar acompanhando as pessoas ali, tem que ser vagas limitadas, né? Quando é que tu pensa em abrir de novo? Como é que tá isso? Eu estou pensando para meados de agosto, aí por aí, mais ou menos, é o que eu tenho em mente por agora. Aí eu costumo abrir em turmas mesmo, assim, tem um limite, porque eu faço um acompanhamento, faço análise de desenhos e tudo mais, tem todo um processo, né? Então eu prefiro manter uma qualidade do que quantidade nesse caso aí. Então, por isso que eu abro a cada 2, 3 meses, mais ou menos, turmas novas. Ah, muito bom, muito bom. E me diz uma coisa, Discord nunca pensou em fazer alguma coisa assim? Nossa, pô, bem lembrado, eu tava até esquecendo. Discordzinho aí, todo mundo me pergunta, todo mundo me pede já há algum tempo. Eu tô colocando de pé, e aí essa semana mesmo, acho que provavelmente amanhã mesmo já comunico, né? Espalho para todo mundo entrar. E é isso, assim, trazer essa comunidade aberta para todo mundo, virar um ambiente de troca, da gente falar de desenho, se desenvolver, trocar referências, se ajudar, né? Porque tem diferentes níveis de experiência e Uhum. alguém mais experiente pode ajudar o outro. E algo, né? Não ser aquele grupo de Facebook que é só a gente se mostrando e falando mal do outro. Então, é um grupo de troca mesmo, de aprendizado. Eu vou tentar fazer o máximo possível para ser dessa maneira. E, né, os meus alunos já estão me ajudando nisso, eles que manjam mais do Uhum. Discord, já botaram de pé para mim ali, agradeço eles pra caramba, inclusive. Então, é isso, assim, eu vou disponibilizar no meu canal, no meu Instagram, vai estar tudo ali na descrição dos vídeos, no meu perfil do Instagram, enfim, vai estar tudo Bom, certinho lá. Quem quiser participar dessa comunidade, totalmente aberta. isso que eu ia te perguntar. É aberto para todo mundo, né? Todo mundo pode participar ali. Sim, é totalmente aberto. Vai ser focado para quem me segue ali no YouTube, né? Quer ter essa troca. A gente vai poder fazer essa interação ali, até brincar ali, se divertir, marcar alguma coisa ali, um jogo, alguma coisa. Eu super topo também. Então, Ah, tu tô joga querendo, também? jogo, quero fazer tipo, pô, criar um grupinho aí da galera, falar de É. besteira aí, dar risada. Sempre foi minha vontade, assim, ter um grupo de desenho, porque, cara, eu não tenho muitos amigos que desenham e tal, então Aham. eu sou meio carente nisso, então vou usar o Discord aí pra juntar a galera. Ó, eu confesso pra ti que eu te admiro muito, tá? Por fazer isso. Por quê, cara? A gente já criou, lá no começo do canal, lá no começo, assim, a gente já criou grupo de WhatsApp, tá? Não deu certo. Aí a gente criou um outro grupo, não sei o que, no Facebook. Cara, não dá certo porque é muita gente, tu não consegue controlar. É porque a gente tem dois filhos e tá vindo a terceira. Então, e seis cachorros, como vocês ouviram a cachorrada lá. Então é difícil de tomar conta das coisas assim. Cara, quando tu abre pra galera, assim, é complicado. Então, assim, pra quem for participar e tudo mais, e já deixar a minha mensagem pessoal, imagino que o Ricardo queira deixar dele também, talvez, mas cara, entra se vocês tiverem realmente interesse em aprender, em compartilhar, em agregar. Não entra se tu tá querendo competir com outra pessoa, ou se tu já tá num nível muito bom e tu tá só postando teus trabalhos. Ah, tô aprendendo agora, não sei o que, alguma dica. E aí, sabe, pô, isso não agrega. Não é que tu não possa postar assim, mas é porque isso acaba não agregando quando tu chega naquela falsa humildade. Ah, trabalho incrível, aprendendo agora, alguma dica, me ajuda, alguém me. Sabe? Acontece muito disso, daí a galera acaba se incomodando. Então entra para fazer uma comunidade boa. Eu acho que essa é a intenção do Ricardo. Eu acho que isso é muito bom, principalmente pra galera que tá entrando no mundo do desenho, que é um mundo bem perdido, assim, né? Imagino que esse seja o objetivo, né? De formar uma comunidade bem saudável, né? Total, assim, e isso vai ser a essência do servidor, assim, tipo, para ser aprendizado, para a gente se ajudar. Se não tiver dessa maneira, cara, não faz sentido existir, não faz sentido, né, criar nada nesse sentido. Então, eu vou estar bem de olho nisso, assim, para ser algo saudável e um grupo que se ajuda. Esse é o intuito disso tudo, assim.
Ah, acredito que vai dar muito certo, cara. Vai dar muito certo, eu vou participar lá. Show. Cara, queria então te agradecer imensamente por tirar um tempo para poder participar aí. O teu conhecimento, cara, vale muito, muito, muito para a galera de tatu mesmo. É um problema realmente que a galera tem de muita gente foca muito em tatuagem, em técnica e tudo mais e acaba não desenvolvendo desenho. E às vezes a pessoa tem uma técnica muito boa, mas não tem uma arte bonita. E como tu falou, a tatuagem ela é a arte final na pele, né? Então, se não tiver uma arte bonita, a tatuagem tu pode saber tatuar muito bem que não vai. É o meu problema, é o meu problema. De não ter uma arte muito bonita, não conseguir desenvolver artes bonitas e conseguir reproduzir muita coisa no papel, mas nada real assim. Então queria te agradecer pela tua participação, queria convidar todo mundo a se inscrever lá no canal dele, se possível, acompanhar os vídeos, principalmente essas playlists são muito boas mesmo, de verdade. Se possível, se conseguir entrar nas vagas, participar do curso. Não conheço o curso ainda, então não vou falar nada sobre o curso, mas participar lá do curso, com certeza, com o conhecimento que ele traz aí para o YouTube, com certeza o curso vai ter muito bastante para agregar aí, muito bastante foi bom. E o Discord, né? O Discord aí, vamos estar todo mundo lá, vamos tentar acompanhar, ver o que a gente aprende aí. Fica contigo aí as considerações finais. Tá bom. Ô, Nicolas, brigadão, assim, fiquei super feliz pelo convite. É um prazer estar aqui e ajudar a galera aí da Tatu, né? É uma arte que eu também admiro muito. Então, espero que tenha sido valioso aqui, né? O papo, tenha ajudado de alguma maneira. Se não, tem ali os vídeos no meu canal, espero que ajude também. Então, só tenho que te agradecer aí. Fiquei super feliz pelo convite. Enfim, espero que a gente possa fazer mais parcerias aí, se ajudar, espalhar arte, espalhar desenho para todo mundo aí e ajudar todo mundo a viver da sua arte. Obrigadão.